Olá, apaixonadas do Tubeflix. Você sabia que nós temos um clube de assinaturas que você poderá ser a nossa colega e nos ajudar nas novas histórias? Faz a sua inscrição no canal e fique por dentro. Se prepare, a história já vai começar. A fazenda mais rica daquela cidade se estendia por quilômetros de campos dourados e pastagens ondulantes, uma visão de abundância que mascarava o peso que recaía sobre os ombros daqueles que a mantinham. João, o lavrador mais experiente da propriedade, era um jovem que desde muito cedo começou a trabalhar no campo seguindo o exemplo do seu pai. Ele enxugava o suor da testa enquanto erguia outro saco de grão sobre o ombro. Com mãos calejadas e expressão dura, ele trabalhava em silêncio, ignorando as risadas distantes vindas da varanda da casa principal. Na varanda, Maria observava o campo preguiçosamente, apoiada na balaustrada de madeira recém-pintada. A brisa leve balançava seu vestido de seda enquanto ela girava distraidamente uma sombrinha para bloquear o sol. Apesar de estar cercada por luxo, havia uma inquietação em seus olhos, algo que ninguém parecia notar. Ela suspirou profundamente, os dedos brincando com a pérola que pendia de seu colar. Seus olhares se cruzaram por um breve momento. João desviou o olhar quase imediatamente, concentrando-se em seu trabalho. Para ele, a filha do fazendeiro representava tudo o que ele desprezava: futilidade, arrogância e uma vida sem esforço. Por outro lado, Maria franzia a testa ao vê-lo agir como se ela fosse invisível. Havia algo no silêncio dele que a incomodava, como se sua presença não fosse digna sequer de uma palavra. Ela dizia: um matuto, homem bruto, meu empregado, me ignora porque desejava ser igual a mim. Por que ele sempre parece tão rude? Maria perguntou à empregada, que estava ao seu lado. Ele sequer sorri. João não é de conversar muito, senhorita. Mas é o mais trabalhador desta fazenda. Vive para a terra, respondeu a mulher, com um sorriso simpático. Ele não liga para o que os outros pensam. Maria estreitou os olhos em direção ao homem que seguia erguendo peso após peso com a mesma expressão impassível. Bem, isso não significa que ele precisa ser tão desagradável. Do outro lado do campo, João ouvia fragmentos das palavras de Maria trazidas pelo vento. Ele sabia que ela falava dele, mas não reagiu. Estava acostumado a ser mal interpretado, e, para ele, isso já não importava mais. Enquanto o sol começava a se pôr, Maria sentiu a familiar sensação de tédio crescer dentro dela. Ela adorava a fazenda em teoria, o céu aberto, os cheiros da natureza, mas tudo parecia superficial. Era como se algo estivesse faltando, algo que ela não conseguia definir. Talvez fosse liberdade, ou talvez um propósito. Tudo o que sabia é que, enquanto o mundo ao seu redor parecia viver em pleno movimento, ela se sentia parada, presa em uma redoma de vidro invisível. João, por sua vez, olhou para o céu pintado de laranja enquanto terminava seu trabalho do dia. Para ele, a terra era tudo. E aqueles que não entendiam seu valor jamais poderiam entender a profundidade do que ele sentia ao vê-la florescer. O sol brilhava alto quando Maria decidiu que já estava muito entediada para ficar ali parada. A brisa matinal soprava levemente pelas árvores, carregando o aroma fresco da grama recém-cortada. Da varanda, ela observava o horizonte, onde colinas e árvores se estendiam até desaparecerem na linha do céu. Algo naquele dia parecia diferente, uma inquietação mais forte crescia dentro dela. Vou explorar aquela área hoje, anunciou ela para si mesma, levantando-se com determinação. Aquela região distante da fazenda, onde os campos eram selvagens e pouco visitados, sempre fora proibida por seu pai. Diziam que o terreno era irregular e perigoso, mas Maria estava disposta a desafiar as regras. Com um chapéu de palha para se proteger do sol e botas que ela raramente usava, Maria cruzou os campos em direção ao desconhecido. O canto dos pássaros a acompanhava enquanto o som distante das ferramentas agrícolas desaparecia gradualmente. Ela sentiu uma estranha liberdade em estar longe da casa principal, onde sempre estava cercada de olhares vigilantes. No entanto, conforme avançava, o terreno começou a mudar. A grama alta dava lugar a um solo mais duro e irregular. O vento soprava com mais força, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Maria hesitou por um momento, mas sua curiosidade a impulsionava.
Ela tropeçou pela primeira vez em uma raiz exposta, mas manteve o equilíbrio. Depois, ao tentar atravessar um pequeno declive, sua bota escorregou, e ela caiu de lado, torcendo o tornozelo ao tocar o chão. A dor veio rápida e aguda, forçando-a a se sentar e examinar o ferimento. O que eu estava pensando, murmurou para si mesma, segurando o tornozelo enquanto lágrimas surgiam em seus olhos, mais de frustração do que de dor. Ela olhou ao redor, percebendo que estava sozinha e longe da segurança da fazenda. A tarde já estava chegando ao fim, Maria gritava por socorro, porém, por ser uma região pouco vistada, ninguém conseguia escutá-la. A alguns metros dali, João estava trabalhando perto de uma das cercas. Ele havia reparado os passos de Maria enquanto ela cruzava os campos e, embora tivesse revirado os olhos para sua aparente imprudência, não conseguia ignorar a súbita quietude que tomou lugar. Curioso, ele deixou as ferramentas de lado e foi investigar, pois já haviam horas que ela tinha ido. Quando a encontrou sentada na grama, com o rosto contorcido de dor, ele não pôde evitar um leve suspiro de susto. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele, com o tom direto que Maria já esperava dele. "Não que seja da sua conta, mas eu caí", respondeu ela, tentando soar confiante, mas falhando miseravelmente. João cruzou os braços, avaliando a situação. "Você não devia estar aqui. Esse lugar não é seguro." "Eu percebi isso agora, obrigada", retrucou ela, apertando os olhos. Sem mais palavras, João se abaixou, analisando o tornozelo dela rapidamente. "Está inchado. Você não vai conseguir andar." Antes que Maria pudesse protestar, ele a levantou com facilidade, como se ela não pesasse nada. "O que você está fazendo?" "Eu posso cuidar disso sozinha", protestou Maria, embora soubesse que isso não era verdade. "Você quer ficar aqui até anoitecer?", respondeu ele, seco. Enquanto João a carregava de volta para a fazenda, Maria, relutante, falava sem parar que ele não precisava fazer aquilo. Que poderia deixar que ela fosse andando, mas ele, sem dizer uma palavra, continuou caminhando com ela nos braços. O retorno à fazenda foi marcado pelo silêncio. João mantinha os olhos fixos no caminho à frente, enquanto Maria, contra sua vontade, se acomodava em seus braços fortes. A proximidade entre os dois era desconcertante para ela. Nunca imaginou que seria carregada como uma criança, ainda mais por alguém tão rude e distante quanto ele. Quando chegaram à varanda da casa principal, o pai de Maria, Sr. Antônio, surgiu imediatamente, alarmado ao vê-la naquele estado. "O que aconteceu aqui?", ele perguntou, a voz carregada de preocupação e irritação. "Ela se perdeu nos campos e torceu o tornozelo", respondeu João, colocando Maria cuidadosamente em uma cadeira de madeira. Sua voz era controlada, mas havia um toque de impaciência. Maria abriu a boca para protestar, mas o olhar severo de João a silenciou. "Você foi até aquela área que eu disse para não ir?", Sr. Antônio perguntou, a preocupação agora dando lugar à raiva. "Eu só queria explorar um pouco", respondeu Maria, cruzando os braços, como se quisesse desviar a culpa. "Não é como se fosse tão perigoso assim." João soltou um leve suspiro, balançando a cabeça, mas não disse nada. Ele se virou para sair, mas a voz de Sr. Antônio o deteve. "João, espere." O lavrador parou, olhando para o patrão com a mesma expressão impassível de sempre. "Você a trouxe de volta em segurança, e por isso sou grato. Mas vou precisar que continue ajudando enquanto ela se recupera. Não podemos arriscar que ela se machuque de novo." João ergueu uma sobrancelha, claramente desconfortável com a ideia. "Não acho que sou a pessoa certa para isso." "Não estou pedindo sua opinião", Sr. Antônio respondeu, o tom firme. "É uma ordem." Maria observava a cena com uma mistura de surpresa e irritação. Era humilhante o suficiente ter que depender de alguém para cuidar dela, mas depender de João parecia quase insuportável. "Eu não preciso de um babá", ela declarou, mas ninguém pareceu ouvir. João finalmente assentiu, embora com relutância evidente. "Como quiser, senhor." Nos dias que se seguiram, João começou a fazer visitas regulares à casa principal para cuidar do tornozelo de Maria e garantir que ela não se aventurasse novamente.
Ele trazia ervas medicinais e bandagens feitas à mão, aplicando-as com uma habilidade surpreendente. A princípio, Maria tentou ignorar sua presença, convencida de que poderia lidar com tudo sozinha. Em uma tarde, enquanto João estava do lado de fora cuidando de plantações que ficavam próximas à casa, Maria tentou se levantar, e do lado de fora, ao ver aquela cena, João correu a tempo de pegar Maria antes que ela caísse ao chão. Ele disse a ela: "Por que você fez isso? Não sabe que não pode se arriscar até que o seu tornozelo melhore?" Maria olhou para João e nesse momento notou que ele tinha uma beleza que antes ela nunca reparou. As mãos dele eram grandes, ele era um homem protetor e valente. E a cor dos seus olhos parecia mel. Maria, encantada com tudo aquilo que viu, não disse nada. Somente aceitou a ajuda dele e voltou para a cama. À medida que os dias passavam, ela começou a notar os pequenos detalhes, a maneira como ele cuidava das plantas com paciência, o respeito silencioso que tinha pelos animais e o cuidado preciso com seu ferimento. Mesmo assim, João era direto, quase rude, e suas interações raramente passavam do necessário. Maria, irritada com sua atitude, testava seus limites com comentários provocativos. "Você sempre foi assim, tão frio?" ela perguntou certa tarde, enquanto ele trocava a bandagem de seu tornozelo. João não ergueu o olhar. "Prefiro não perder tempo com conversas desnecessárias." "Então acha que falar comigo é perda de tempo?" Ele a encarou, pela primeira vez demonstrando que estava com pressa, e sem ela esperar ele a pegou no colo e foi em direção ao quarto dela. No momento que estava colocando Maria na cama, ele tropeçou em um sapato e quase caiu em cima dela. Maria não conseguiu evitar uma risada curta. Embora ele a irritasse profundamente, havia algo intrigante na forma como ele não parecia impressionado com sua atitude ou posição social. Pela primeira vez, ela sentiu um leve fascínio pelo homem que, até então, era apenas o lavrador bruto da fazenda. Os dias na fazenda continuaram quentes e cheios de trabalho. Embora João fosse relutante em cuidar de Maria, ele começava a perceber pequenas mudanças nela. A jovem que antes parecia mimada e distante agora fazia perguntas sobre a terra e o trabalho, tentando entender um mundo que sempre ignorara. Certa tarde, Maria, já recuperada o suficiente para caminhar, decidiu acompanhar João até os limites da fazenda, onde ele frequentemente colhia ervas medicinais. Era uma área isolada, cercada por árvores densas que formavam uma espécie de cúpula natural. O ar ali era mais fresco, e os sons da fazenda pareciam distantes, abafados pela vegetação. "Por que você sempre vem aqui?" Maria perguntou, observando João enquanto ele se abaixava para colher uma planta. "É tranquilo", ele respondeu sem olhar para ela. "E útil. Essas ervas ajudam quando alguém se machuca." Ela se ajoelhou ao lado dele, observando suas mãos calejadas trabalharem com delicadeza surpreendente. Havia algo hipnotizante na forma como ele se movia, como se cada gesto fosse carregado de propósito. "Você gosta disso, não é?" ela perguntou, com uma curiosidade sincera. João parou por um momento, erguendo os olhos para encontrá-la. Havia algo na expressão dela que parecia diferente daquela jovem irritante que ele conhecera semanas atrás. "É o que eu sei fazer. A terra é tudo o que eu tenho", ele disse, a voz baixa. Em curto espaço de tempo o céu mudou. Uma chuva forte e inesperada começou a cair. Maria, que há pouco tempo tivera um machucado no pé, não podia correr. João, ao ver que Maria ficaria para trás e não se abrigaria da chuva, ele a abraçou e foi levando ela protegida até um local onde pudessem estar seguros. Maria sentia os músculos de João. João era um homem envolvente, parecia uma fortaleza e ela se sentia segura quando estava perto dele. Ao chegar em uma cobertura, Maria agradeceu a João, e ele respondeu que não fazia nada mais que a obrigação dele e que ali era apenas um empregado. Maria inclinou a cabeça, estudando: "Você é muito mais do que isso, João. Só não quer que ninguém veja." Por um momento, ele ficou em silêncio, e o peso de suas palavras pairou entre eles. A proximidade, a quietude do lugar, o cheiro fresco das ervas, tudo parecia intensificar a tensão que crescia.
Maria e João estavam sozinhos naquele espaço. Ela não conseguia parar de olhar o quanto João era bonito e bem dotado em todos os sentidos. Ela estava com a roupa molhada, colada no seu corpo. Começou a tossir, e a tosse era insistente, mas João, ao ouvir aquela tosse, disse a ela: "Nossa, você pegou um resfriado, e o frio que veio junto com a chuva poderá piorar a sua situação. Se você não se importar, eu posso te abraçar e esquentar você com o calor do meu corpo." Maria não sabia o que responder, ela tinha medo do que poderia acontecer após isso. Ela estava fissurada nele, era um homem muito bonito e charmoso e o seu corpo molhado com as águas da chuva o deixava ainda mais encantador. Após pensar por alguns segundos, Maria disse que sim, que ele poderia abraçá-la. A chuva continuou caindo durante toda a tarde, e enquanto a chuva não passava, João e Maria continuavam no abrigo improvisado. A distância que eles estavam da casa era grande, Maria não poderia correr, e João tinha medo que raios os atingissem. Naquela tarde a família de Maria havia ido resolver um problema na cidade, apenas ela estava em casa. Os demais trabalhadores da fazenda, todos eles já tinham ido embora, o horário de serviço já havia finalizado. Somente João estava ainda na fazenda. João teve uma ideia: "Eu vou tentar acender uma fogueira para nos esquentar." Todas as tentativas de João falharam, tudo estava muito molhado. Após algumas horas, a chuva ainda estava forte e não havia possibilidades de enfrentar todo aquele aguaceiro. João retomou a conversa que estava tendo com Maria antes de começar a chover e então perguntou a ela: "E você?" Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. "O que você quer que as pessoas vejam?" Maria sorriu levemente, surpreendida pela pergunta. "Eu não sei. Acho que nunca pensei nisso." O olhar dele se intensificou, e Maria sentiu o coração acelerar. Ela não sabia explicar, mas havia algo magnético em João, algo que a fazia querer se aproximar, mesmo quando ele parecia determinado a mantê-la à distância. Sem perceber, seus dedos roçaram os dele enquanto pegavam uma toalha caída. O toque foi breve, mas carregado de eletricidade. João recuou, mas Maria não. "Por que você sempre se afasta?" ela perguntou, a voz suave. "Porque você não sabe o que está pedindo", ele respondeu, a voz rouca. Ela não esperou que ele terminasse de falar. Impulsionada pelo momento, pela mistura de curiosidade e desejo, Maria se inclinou para a frente e tocou o rosto dele. João não se moveu, mas seu olhar traiu a batalha interna que ele travava. "Talvez eu saiba mais do que você imagina", ela sussurrou. João, sentindo que os seus impulsos masculinos já estavam em alta, ele pegou na mão de Maria e disse: "Vamos, temos que voltar assim mesmo, pois senão teremos que dormir aqui." Antes que Maria pudesse responder, João a colocou nos seus ombros e foi correndo no meio da fazenda com ela em seus braços. Ao chegar em casa notaram que não havia ninguém. Ao olhar o telefone, Maria viu o recado do seu pai que informava que eles teriam que dormir na cidade devido às fortes chuvas, mas que ela deveria dormir sozinha em casa e ter cuidado com os vendavais e raios. Maria disse a João: "Eu tenho medo de ficar aqui sozinha. Já não tem mais ninguém na fazenda, você poderia ficar comigo?" Ele não soube o que responder naquele momento, mas disse: "Tudo bem, eu posso dormir na varanda." Ela prontamente respondeu: "Não, você dormirá aqui dentro de casa." Maria deu toalhas a João, e ofereceu a ele um pijama que seu irmão havia deixado na fazenda. João foi para a sala se trocar, Maria ficou no quarto. Quando Maria viu que uma barata estava no seu quarto, ela correu atrás de João, e ao chegar lá, João estava da forma que veio ao mundo. Maria regalou seus olhos, e ele, tomado pelo impacto da surpresa, pegou rapidamente a toalha e se enrolou. "Maria, o que você faz aqui? O que houve? Por que correu assim?" disse ele. Ela respondeu: "Eu me assustei com a barata que estava no meu quarto." Ele respondeu: "Por favor, me deixe vestir a minha roupa e irei até o seu quarto procurar essa barata." O tempo havia passado sem eles perceberem que já estava chegando a quase 9 horas da noite. Ao chegar no quarto de Maria, João disse a ela que não havia encontrado barata alguma. Maria, com a cara de espanto, respondeu: "Mas ela estava ali." Ele disse: "Eu vou voltar para a sala, te desejo uma boa noite de sono."
Quando João estava saindo do quarto, raios e trovões pareciam rasgar o céu. Maria, tomada pelo medo, pediu a João que ficasse em seu quarto. Para ela era apavorante a ideia de que teria que dormir sozinha enquanto o mundo parecia cair lá fora. João disse a ela: "Eu não posso deitar na cama junto com você, Maria." Mas ela insistentemente chegou perto dele, tocando em seu peitoral e disse: "Você pode." Ele, sem responder, deitou afastado dela. João sentiu o cheiro de Maria no travesseiro, e de maneira disfarçada ele fechava os olhos pois o cheiro do perfume de Maria era muito bom. Ela, ao deitar na cama, a todo momento parecia querer encurtar o limite estabelecido por João. Quando o mais forte trovão balançou o céu, Maria se lançou em cima de João. Ela usava apenas uma roupa de dormir fina. João conseguia sentir o seu corpo quente em cima do dele, e os seus lábios carnudos, vermelhos, como um morango em seu estado mais bonito. Então, sem aviso, ele a puxou pela cintura, quebrando a distância que ele próprio tentará manter. O beijo que veio a seguir foi urgente, como se meses de tesão tivessem finalmente explodido. Maria delirava ao beijos de João. Enquanto ela sussurrava, ele disse: "Nós não podemos. Não podemos fazer isso." Mas ela, com a voz bem doce e delicada e rouca devido à chuva, passava a mão nos cabelos dele e dizia baixinho: "Eu te desejo, meu lavrador bruto." Os sons do mundo ao redor desapareceram, deixando apenas os dois naquele instante dentro daquela casa. Os lençóis macios e quentinhos, a temperatura do corpo dos dois que parecia pegar fogo, fazia com que aquela noite de amor incendiasse a casa. João dizia a Maria: "Menina mimada, o seu corpo é macio e tão delicado. A sua pele parece seda, os seus cabelos têm o cheiro das flores mais especiais do campo." E ela, ao olhar para o corpo dele, dizia: "Meu lavrador bruto, as suas mãos são calejadas, mão de homem forte, protetor, eu me sinto protegida aqui nos seus braços, eu sinto você em mim e o seu amor é gigante e se encaixa em mim como um projeto perfeito." João delirava com as palavras de Maria. Eles se amaram por horas naquele quarto enquanto a chuva caia lá fora. Os dias que se seguiram ao momento quente do quarto foram diferentes para Maria e João. Algo havia mudado. Os olhares furtivos, os gestos contidos, e a tensão que antes era carregada de resistência agora se transformará em algo mais profundo, mais real. Naquela noite, a fazenda estava em silêncio. As estrelas brilhavam no céu, refletindo nos campos que pareciam infinitos sob a luz prateada da lua. Maria, incapaz de dormir pois ela pensava em João a todo momento, saiu da casa principal, sentindo-se atraída pelo frescor da noite. Seus pés a levaram até o celeiro, onde sabia que João provavelmente ainda estaria trabalhando, como sempre fazia. Quando ela entrou, o som das ferramentas ecoou suavemente. João estava sozinho, empilhando sacas de grãos. Ele olhou para ela, surpreso, mas não disse nada. A expressão em seus olhos era séria, mas havia algo mais, algo que Maria aprenderá a reconhecer. "Você nunca descansa, não é?" ela perguntou, sua voz ecoando no espaço vazio. "Alguém precisa manter isso em ordem", ele respondeu, secando o suor da testa com o antebraço. Maria se aproximou, sentindo seu coração bater mais rápido. Ela parou a poucos passos dele, seus olhos encontrando os dele. Havia uma mistura de determinação e vulnerabilidade em sua expressão. "E quem cuida de você, João?" ela perguntou suavemente. Ele parou, os músculos tensos enquanto o silêncio preenchia o espaço entre eles. "Não preciso que ninguém cuide de mim." "Talvez não", ela respondeu, sua voz ficando mais baixa. "Mas e se eu quiser?" Antes que ele pudesse responder, Maria se aproximou, deslizando as mãos pelo peito dele, sentindo os músculos rígidos sob a camisa. João segurou os pulsos dela, como se quisesse impedi-la, mas seus dedos não tinham força para afastá-la. "Maria", ele começou, mas sua voz falhou quando ela se ergueu na ponta dos pés, os lábios quase tocando os dele. "Eu sei o que estou fazendo", ela sussurrou, antes de empurrar ele para cima das palhas que estavam próximas ao grão. O beijo foi lento, mas cheio de intensidade. João, finalmente cedendo,
envolveu-a com seus braços fortes, puxando-a para perto. A paixão entre eles explodiu como uma tempestade, e o celeiro, com o cheiro de feno e madeira, tornou-se o cenário de um momento que mudaria suas vidas para sempre. Maria e João se amaram intensamente no celeiro. João, tomado pelo desejo que parecia fazer com que ele se transformasse em um touro, sussurrava nos ouvidos de Maria que ela era a mulher mais linda que ele já conheceu na vida. Maria, ao ouvir aquelas palavras, tinha a sensação de que estava indo nas nuvens e voltava. Eles se amaram por inúmeras vezes no celeiro. O celeiro era o ninho perfeito para o amor deles. As palhas incendiavam com a temperatura do corpo de Maria e João. Eles estavam incontroláveis, parecia que não teria mais fim aquele momento. Eles não queriam parar, ele queria continuar até perderem todas as suas forças. Enquanto a noite avançava, eles encontraram conforto e liberdade nos braços um do outro, entregando-se ao desejo que por tanto tempo haviam negado. João, com sua força e delicadeza, mostrou a Maria um amor que ela nunca conhecera, enquanto ela, com sua coragem e ternura, o fez sentir algo que ele nunca imaginou que merecesse. Quando a madrugada começou a surgir, trazendo os primeiros raios de sol, eles estavam deitados lado a lado no feno, os corpos entrelaçados, os corações batendo no mesmo ritmo. Maria acariciou o rosto de João, sorrindo suavemente. "Você é tudo o que eu nunca soube que precisava", ela disse, os olhos brilhando de emoção. João segurou sua mão e a beijou com uma suavidade que contrastava com sua aparência dura. "E você é o que eu nunca achei que poderia ter." Naquele momento, sob o céu que começava a clarear, eles sabiam que, apesar das diferenças, haviam encontrado algo verdadeiro e duradouro, e os momentos quentes de amor no celeiro continuou durante todas as noites. O fogo da paixão que acendia a chama dos seus corpos incendiava as madrugadas daquela fazenda. Apaixonados do Tubeflix me conta o que achou dessa história. Você sabia que pode nos enviar sugestões de romances para que possamos escrever e fazer novas histórias? Basta fazer parte do nosso clube de assinatura e terá acesso ao nosso bate-papo no Telegram, e por lá poderá conversar diretamente conosco. Me conta de qual cidade assiste esse romance, quero conhecer você e te vejo na próxima. Tchau, tchau.